Então, nessa parte a gente vai falar sobre uma regra que é um detalhe bem importante dessa gramática. Claro que isso aqui é um pouco de exagero já, porque raramente aparece em prova, mas é legal da gente cuidar porque detalhes tão pequenos de nós dois sabem como é que é. A história é de que e quem, e aí ele funciona assim, ó. Quando eu tenho um pronome, o que, e um verbo na sequência, ou um pronome, quem, e um verbo na sequência. Como que isso vai acontecer? De que maneira que esse meu verbo vai concordar? Então note que eu fiz o seguinte, ó. Que, se o sujeito for o pronome relativo que, e aí acho legal da gente lembrar que esse que, quando for pronome relativo, é aquele que a gente troca por o ou por a qual. Então é esse que troca por o por a qual é o nosso pronome relativo. Ele diz, o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. Então aqui o verbo não tem outra opção se não concordar. Ah, não estou entendendo nada. Olha só essa frase aqui, ó. Fui eu que falei. Então observa que eu tenho o meu pronome eu, na sequência eu tenho o verbo. E quem está ligando esses caras é o que. O que é o cara que liga eles. Então a regra diz o seguinte, ó. Se for o que, este verbo deve concordar com o pronome. Então, fui eu que falei. Eu falei. Beleza, vamos entender de novo isso. De repente, olha só. Fomos nós, então eu tenho o pronome nós, e na sequência eu tenho o verbo. Bom, mas antes de, ligando este pronome ao verbo, nós temos a palavra que. Então esse que é um pronome relativo, está fazendo a concordância obrigatória. Fomos nós que falamos, nós falamos. Mas aí vem o cara que é o detalhe dessa parte, que é o famoso quem. Quando for o quem, olha só que estranho que ele vai fazer. Esse quem, ele diz assim, ó. Se o sujeito for o pronome relativo quem, o verbo ficará na terceira pessoa, olha só, ele fica na terceira pessoa do singular. Ah, mas nem sei quem é a terceira pessoa do singular também ali. Imagina outra relação. A terceira pessoa do singular é igual a ele. É quando a gente vai conjugar como se fosse ele o pronome. Então, se for o quem, ali no meio, entre o pronome e o verbo, ele vai para a terceira pessoa ou, ó o detalhe da nossa conjunção, ou concordará. Então é assim, ó, se for o que, a concordância é obrigatória. Mas observa que estranho vai ser se for o quem. Porque ele diz assim, ó, fui eu, então tá aqui o eu, e aqui tá meu verbo. E observa que quem tá ligando esses dois caras é o pronome quem. Então a regra diz, ou concorda, ou vai para a terceira pessoa. E aí te dá conta que eu falei, mas fui eu quem falou. Ah, mas não pode ser falou, mas é que falou é ele. Ele falou. E a gramática diz, se for o quem, concorda ou libera. Como assim libera? Libera para ele, tá? Lembra que o quem libera. Então, eu quem falei, porque ele concordou. Ou ele vai para a terceira pessoa. Vamos enxergar isso aqui, ó. Fomos nós. Então tá aqui meu pronome. E aqui tá meus verbos. Esse aqui fica bem estranho. Olha só que estranho que vai ficar isso aqui, ó. E aí eu tenho o quem. Então a gramática diz, olha, se for o nós, quem falamos, ele faz a concordância, ou falou. Quem é o falou? Ele. Só que fomos nós quem falou. Isso é bem comum da gente encontrar, por exemplo, quando as pessoas vão... Ah, que legal, quem é que comprou isso aí? E aí as pessoas dizem, fui eu quem comprou ou fui eu quem comprei. Por quê? Porque se for o quem, ele concorda ou libera, ou vai para a terceira pessoa. Agora, se fosse o que, fui eu que comprei. Aí eu não posso dizer fui eu que comprou, não pode. Só pode falar comprou como se fosse ele, se fosse o quem. Legal isso? Isso é meio estranho, né? Eu sei que chega a dar uma vontade de desligar a aula agora, mas não desliga. Porque isso aqui é um detalhe que poderia aparecer em alguma prova, então a gente já falou sobre isso, que é legal de saber que existe essa brincadeira. Certo?
Bom, o que vem na nossa sequência da aula aí? Agora, a gente vai ter uma parte dos exercícios, que esses exercícios a gente vai fazer um tempo aí para dar uma pensada sobre eles, e aí a gente vai entender qual é a relação. São exercícios de concordância. Antes da gente fazer esses exercícios, é legal de saber que a primeira coisa de uma frase é buscar sempre o sujeitinho dessa frase. Então, não se atira a tentar ler de qualquer jeito. Olhou o verbo, faz a pergunta: que é que ou quem é que mais o verbo? Lembre-se que nesse exercício nós vamos revisar todas as possibilidades do ser, das expressões partitivas. Nós vamos dar uma pensada forte aqui. Então eu vou fazer a correção desse exercício, espero que você tenha feito aí para a gente entender. Olha só, na primeira frase eu tenho: é preciso que se tararã, ou seja, que se façam, que se façam. Só que vale um destaque aqui nessa relação, que é essa ideia aqui, ó. Observa que eu tenho um se perdido ali. E este se, a gente estudou que ele poderia ser ou pronome passivador, ou seja, haverá concordância porque o meu sujeito é passivo, ou ele será o índice de indeterminação do sujeito. Se for o índice de indeterminação, lembra que esse verbo ficará no singular. Então, pronome passivador, concordância. Índice de indeterminação, sem concordância. Vamos ver o que ele está pedindo na frase. Olha só, é preciso que se... E aí eu vou fazer a pergunta: que é que se faça? E a resposta será: os acertos do preço. Tudo isso aqui vai ser o meu sujeito. E aí a minha pergunta é: qual é o núcleo do sujeito? Qual é a parte mais importante desse sujeito para a gente fazer a concordância? Porque o verbo concorda com o núcleo. Vai ser acertos ou preço? E aí alguém vai me dizer: ah, só pode ser preço. Tá, mas por quê? Não pode ser preço. Por que que não? Porque olha aqui, lembra que o núcleo do sujeito não pode ter preposição? Então, preço até é uma parte importante, mas o núcleo não pode ter preposição. Logo, o núcleo do meu sujeito é acertos. E se for acertos, o que a gente vai marcar ali? A gente vai marcar a nossa resposta. Verbo no plural. É preciso que se façam os acertos do preço. E que se, e aí tá vendo que eu tenho um se de novo ali, ó. Então, e que se fixe ou que se fixem? Vamos perguntar para o verbo: que é que se fixe? Que é que se fixe? Ele vai responder: as regras. Então, a gente vai ter o verbo no plural. E que se fixem as regras. Para não, e aí o verbo existir. Lembra que a gente estudou que o verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, era um verbo especial. Aí esse verbo não teria sujeito. Mas o existir é um verbo normal, ele não tem nada demais. Então eu pergunto para o verbo: para não, quem é que não existir? Quem não existir? Mal entendidos é plural? Então não existirem mal entendidos. Logo, nós temos 3 verbos no plural na número 1. Muito legal essa parte. Agora, olha a número 2. A número 2 está trabalhando com uma relação de locução verbal. Eu nem sei o que é isso. São 2 verbos juntos, ó. Tenho 2 verbos juntos trabalhando. Só que o detalhe é que o último verbo é o nosso verbo principal. Neste caso, o verbo principal é o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Então observa que posso dizer que não poderia existir, não poderiam existir, não poderiam ocorrer? Posso? Então significa que este verbo haver não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, lembra que o último é o que manda. Ele contamina a locução. Se ele não tem, ninguém mais vai ter. Logo, não tem sujeito essa frase. E aí, a nossa resposta é: poderia haver. Não poderia haver confusões no casamento. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir, não tem sujeito. É uma oração, lembra que oração é verbo, é uma oração impessoal, é uma oração sem sujeito. Legal? A número 3 merece um destaque. Vamos destacar essa número 3 aí, porque este verbo é clássico de prova. O que é legal da gente saber dessa número 3? Observa que eu tenho um se, e este se já está lá no meu verbo. Este se é aquela história do índice de indeterminação do sujeito,
ou pronome passivador. Se eu perguntar para o meu verbo, tá, mas que é que se trata? Que é que se trata? E ele vai me responder, de convidados. Opa! E aí a resposta do que seria o sujeito veio uma resposta com preposição. E aí a pergunta, o núcleo do sujeito pode ter preposição? Não, não pode. Então, te apresento este C como um índice de indeterminação do sujeito. Então, trata-se de convidados indesejados. Este verbo cai com muita frequência em prova. E as pessoas querem botar ele no plural, tratam-se. Só que não dá para ele ir para plural, porque aquele C é o índice de indeterminação do meu sujeito. E sempre que este C for o índice de indeterminação, o verbo fica no singular. Sendo o índice de indeterminação, o verbo está no singular. Aí daqui a pouco alguém vai dizer, Zabel, eu não estou entendendo nada, meu. Vai ser muito difícil. Tá, mas olha só. Lembra que o núcleo do sujeito não pode ter a preposição. Mesmo que tu não saiba o que é esse C, quando eu fizer a pergunta, que é que se trata? Que é que se trata? Ele vai responder de... Tarará. Então, se ele responder com preposição, ele já não é o sujeito. Isso é fundamental da gente dominar. E aí, a número 3, então, tem sujeito ou não tem sujeito? Tem. Quem é? Não sei, porque é o índice que indetermina sujeito. Ele tem sujeito. Ele é diferente da número 2, que não tem sujeito. Cuidado. Agora, olha que legal. Na número 4, ele diz assim, ó, as madrinhas acreditam que verbo existir. Que é que exista? Convidados interessantes. Então, convidados interessantes é o sujeito de existir. Logo, quem é que exista? Convidados existam. Acredita que existam convidados interessantes. Porque o verbo existir tem sujeito, ele é um verbo normal. Mas, olha o detalhe dos verbos do lado. Do lado aparece o verbo, uma locução verbal, né? Porque são dois verbos juntos, sendo que o último verbo é o verbo haver. O que a gente sabe? Que quando o haver for o último verbo, ele é o principal, ele contamina a locução. Então não interessa o que vem depois. O que vem depois é o de menos. Por quê? Porque esse verbo já não tem sujeito mesmo. Então, pode haver alguns casados. Pode haver, porque aquela locução, aqueles verbos juntos ali, eles não têm sujeito. Legal. Agora, vamos para 5. Olha o que a 5 está me pedindo. Então, faz vários dias ou fazem vários dias? Não dá para errar isso aqui. Não é o verbo fazer indicando tempo transcorrido, vários dias, né? Está indicando tempo. Então, não existe alguém que está fazendo esses dias. Então, por isso que é uma oração sem sujeito. É o verbo fazer indicando tempo. Então, meu primeiro verbo é um verbo no singular. Faz vários dias que não se... Opa! Aqui parou. Parou porque apareceu o se. Então, se tem esse se na frase, junto ao verbo, e aí algumas pessoas, tá, mas não tinha que estar depois do verbo, como é que ele está antes? Mas aí já é um problema de colocação dessa palavra. Não importa pra gente, o que importa é que o se está junto ao verbo. Então, a gente vai fazer a pergunta junto com o se, a pergunta de sujeito. Então, que é que não se realiza? Que é que não se realiza? Resposta, casamentos. Então, não se realizam casamentos. E aí, de novo, olha o que está acontecendo na locução do lado. O último verbo da locução é o verbo haver. Lembra que o verbo haver contamina a locução do lado? Então, a nossa resposta é: deve haver alguma coisa estranha no local. Esse verbo, mesmo estando no singular e o item do lado, alguma coisa também no singular, não é o sujeito. É um objeto direto, porque o haver não tem sujeito. Então, observa que assim, ó, não tem sujeito, tem um sujeito com um pronome passivador e deve haver, não tem sujeito. Mas pode não ter, ter e não ter? Cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Não interessa. Cada verbo vai obedecer às suas regras. Agora, vamos lá para outra. Para número 6. Olha o que pede a número 6. A número 6 está nos dizendo o seguinte, ó. Que é que não existe? Porque o verbo existir tem sujeito, né? Eu não posso esquecer do coitadinho. Então, que é que não existe? E a resposta será emoções. Sabe quando que as pessoas se perdem nisso? Quando elas olham para esse verbo existir e dizem assim, ó, não existe o quê?
Por quê? Porque se perguntar o que para esse verbo sem saber quem é o sujeito, vai sempre ter uma resposta. Mas a gente tem uma ordem de procura. Primeiro o sujeito, depois a transitividade. Então, primeiro o sujeito. Que é que não existe? Emoções. Então o verbo é existem, no plural. Emoções que traduzam. O que é que traduz? As emoções. Então, que traduzam. Na número 6, todos os verbos estão no plural. Certo? As 6 primeiras, então, corrigidas. E aí a gente tem aqui de azul a nossa resposta, então. De vermelho, alguns destaques e de amarelo, o pronome ser. Vamos para a próxima, então. Vamos entender o que está acontecendo aí nessa brincadeira. Na 7. Na 7 ele diz o seguinte, ó. Primeira pergunta. Aconteceu. E a gente, o mais acelerado, o mais atrapalhado, vai fazer assim, ó. Aconteceu! O quê? Perdeu. Por quê? Porque a primeira coisa é catar o sujeitinho. Então vou lá perguntar para ele. Então, mas que é que aconteceu? Que é que aconteceu? E ele vai responder: problemas aconteceram. Por quê? Porque aconteceram é o meu verbo que vai concordar com o sujeito problemas. Também não dá para se atrapalhar aqui, ó. Tá, Zambelli, mas eu posso ter o verbo e depois o sujeito? Posso. Não importa a ordem. A ordem é o de menos. A ordem é o de menos. O que importa é a concordância, certo? Depois, quando se, vamos destacar lá que aquele cara é importante. O famoso se que a gente estudou, pronome apassivador ou índice de indeterminação. Quando se trata, opa, olha aqui. Lembra que o verbo tratar, quem trata, quando se trata de. Esse verbo solicita uma preposição. Se ele solicita uma preposição, este se é o índice de indeterminação. Então, a gente vai dizer que quando se trata, verbo no singular, de casamentos onde se... Opa, tem mais um se ali, ó. Vamos destacar. E aí, olha aqui o que está acontecendo. Agora é o verbo exigir. E aí eu vou perguntar então, que é que se exige? Que é que se exige? E ele vai responder, trajes especiais. Então, onde se exigem trajes especiais. E aí olha o detalhe da outra. Lá no meu último verbo é o verbo haver. Lembra que o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito? Então ele contamina a locução. E aí, se ele contaminou a locução, a gente vai dizer, nesse caso, que é deve haver. Porque aí ninguém vai ter sujeito, já era. Legal? Então a gente teve 2 ocorrências de se nessa mesma frase e o destaque fica por conta de que o primeiro não tem sujeito claro, é o índice de indeterminação. E o segundo é o pronome apassivador. Se eu tivesse que fazer uma questão de concurso, eu iria perguntar certamente isso. O se, a primeira ocorrência de se da linha 12, pode ser classificada igual à segunda ocorrência. Não pode. Um é índice e o outro é pronome apassivador. Tá, agora vamos para 9. Olha só, que é que se iniciou? Porque tem um se também, né? Tem um se. Aí a gente já se empolga. Tá, vamos lá então. Então o verbo tem que estar no plural. Não, peraí. Que é que se iniciou? A janta. Então, se é a janta, o verbo é no singular. Então, por que o verbo está no singular se ele é um pronome apassivador? Porque ele concorda. O pronome apassivador concorda. Ele tem o singular e ele tem o plural. Quem só tem singular é o índice de indeterminação. Depois, verbo haver na sua pureza, aqui ó, sozinho, mas quase não existiam convidados, então não havia convidados. Eu vou anotar isso que eu acho muito legal. Havia convidados, mas existiam convidados. Porque se for o existir, tem sujeito. Se for o haver, não tem sujeito. Legal? Agora, olha 10. Não desiste ainda. Olha aqui. Tem um C ali, ó. Opa, tem um C. Então, eu vou perguntar. No Facebook, que é que se publica? Que é que se publica? E a resposta vai ser fotos bizarras. Então, se são fotos bizarras, publicam-se
Fotos bizarras. E que é que se compartilha? Muitas informações. Então, compartilham-se muitas informações inúteis. Legal. Então, os dois verbos trabalhando no plural, porque este se e este se são os famosos pronomes apassivadores. Vem comigo. Essa 11 agora é só para os fortes. Olha aqui, ó. Que é que se... Opa! Destaca este se aqui, ó. E depois no casamento e que não se... Então tá, vamos lá. A relação é que apareceram dois se. E aí a gente vai em busca da concordância. Lembrando daquele paralelo importante. Então tá, olha aqui. Que é que se pense? Que é que se pense? E a resposta tá aqui, ó. Que é isso que eu já nem sei? Em mais os. Esse nos é a preposição. Então, se isso é a preposição, este se é o famoso índice de indeterminação do sujeito. Aí, alguém mais acelerado vai dizer assim, ó, entendi a matéria. Sempre que tiver um se e depois uma preposição, este se é o índice de indeterminação. Mais ou menos. Por quê? Porque eu posso ter o sujeito colocado muito depois do verbo. Eu posso ter o se aqui junto ao verbo e aqui eu posso ter alguma coisa com preposição que não tem nada a ver com esse verbo. E aí o elemento que é o sujeito está depois. Então não dá para criar fórmula. Não dá para achar que é assim, se mais verbo, preposição é índice. Não, pergunta para o verbo. A ideia é pergunta para o verbo, que é o grande segredo. Então tá, então aqui ele respondeu, ó, que é que se pense nos, não é? Então, índice de indeterminação. E que é que não se tome partido? Então tá, este se é um pronome apassivador, mas o verbo vai ficar no singular, porque este verbo concorda com partido. Então, este se é o famoso pronome apassivador e este outro, o índice de indeterminação. Legal? Cuidado com isso. Depois, olha só, aqui não dá para errar, né? Não dá, aqui não, se errou essa, volta tudo e assiste toda a aula de novo. Por quê? Porque é o verbo fazer, o clássico verbo fazer, indicando tempo, temperatura e fenômenos da natureza. Lembra? Tempo, temperatura, verbo no singular. Não tem sujeito, azar, já era. Agora vamos para outra. Ele diz assim, ó. Que é que se prestou? Tá vendo que tem um se ali, ó? Não dá pra gente se atrapalhar. Tem um se. Então, vou perguntar pro verbo. Que é que se prestou? E a resposta, todo auxílio. Então, se a resposta, ó, aí que tá, ó, porque a gente olhou essa preposição e já se empolgou, mas a resposta tá aqui. Que é que se prestou? Todo auxílio. Então, o verbo fica no singular. Mas é pronome apassivador, Zambelli. Tudo bem, mas ele está concordando com o sujeito singular. Então, não faz sentido. Olha só, cuidado com essa outra. Tá vendo que tem um se aqui? E aí a gente olhou o verbo fazer. E aí a gente já ficou, acho que esse fazer aí não tem sujeito não. Mas olha aqui, eu pergunto pro verbo, antes de tomar qualquer decisão, que é que não se faz? E a resposta vai ser boas festas de casamento, como antigamente. Ou seja, o meu verbo tem um sujeito. Não se fazem boas festas. Boas festas não são feitas. É um pronome apassivador. Legal? Olha aqui. No sul faz invernos de congelar ou faz invernos de congelar? Faz. Faz invernos de congelar. Por quê? Porque é o verbo fazer indicando um fenômeno da natureza. 16. Só os fortes entenderão. Olha aqui. Tá vendo que tem um se aqui e tem um se aqui? Essa é muito difícil. Essa aqui é para dar vontade de chorar agora. Só que a primeira frase trabalha com o verbo assistir. E o verbo assistir no sentido de ver, ele é com preposição. Assistir no sentido de ajudar, ele é sem a preposição. Então olha aqui. É preciso que se assista aos vídeos. Porque este verbo é um VTI. Ele é um verbo que pede preposição. Então este se é o famoso índice de indeterminação do meu sujeito. Mas
no verbo da sequência, que é que se leia? Que é que se leia? Os recados. Então, que se leiam os recados. Isabelle, não entendi. Olha só, este verbo assistir, como ele tem o sentido de ver, ele usa a preposição. E aí, ele é um verbo VTI. Esses VTIs, verbo transitivo indireto, eles se juntam ao índice de determinação. Mas o verbo ler é um verbo VTD. E aí os VTDs, quando se juntam ao C, não tem mais objeto direto e passam a ter um sujeitinho, que é um sujeito passivo, certo? Então, o primeiro verbo fica no singular e o segundo verbo vai para o plural. Tá, mas pode isso? Pode. Por quê? Porque é cada verbo no seu quadrado. Vamos lá então. 17 é tão difícil quanto a 16, ó. Tá vendo que tem um C aqui e tem um C aqui? Então tá, vamos lá. O que eu tô te mostrando? Primeiro, que é que se obedeça. Olha ali, não tô acreditando quem é que apareceu aqui, pessoal. É uma crase. E a crase não é a preposição mais o artigo as. Então tem preposição que o verbo tá pedindo. Quem obedece, obedece a. Então, verbo no singular, porque este C é o famoso índice de indeterminação do meu sujeito. Mas observa a segunda. Que é que se cumpra os prometidos. Então, e que se cumpram os prometidos. Primeiro verbo no singular, porque é índice de indeterminação. Segundo verbo fazendo a concordância, porque é pronome apassivador. Legal. Aí, para terminar então, as acusações do ex-namorado, os convidados às lágrimas. Mas quem é que levou? Foi o ex-namorado ou as acusações? As acusações é o núcleo do meu sujeito, até porque ex-namorado tem preposição. Então as acusações levarão. Agora olha essa. Uma pesquisa de psicólogos especializados. Então, quem é que revelou? A pesquisa ou os psicólogos? A pesquisa. Então, a pesquisa revelou, no singular, que a maioria... Opa! Expressões partitivas ou fracionárias. Expressões partitivas ou fracionárias, verbo no singular ou verbo no plural. Então, que a maioria dos casamentos não... Bom, aí tanto faz, né? Lembrando que o acento agudo, né, o grampinho da vovó, é o singular e o circunflexo, o chapeuzinho do vovô, é o plural. Tanto faz. Por quê? Porque a maioria dos casamentos é uma expressão partitiva. Depois, a gente tem a maior parte dos maridos... Ah, então não são todos. É um pedaço. A maior parte dos maridos é provocada ou são provocados? Tanto faz, os dois. Né? Pela esposa durante as partidas de futebol. Uma frase machista. Frase machista, as mulheres não incomodam durante o futebol. O que importa é que a maior parte, o verbo pode estar tanto no singular quanto no plural, porque é uma expressão partitiva. E aí, olha 21. Mais de uma esposa. Ah, Isabelle, quando eu pensei mais de uma esposa, eu imaginei todas. Não, tudo bem, a ideia é plural, mas lembra que a expressão mais de um, se não for um verbo recíproco, a expressão mais de um deixa o verbo no singular. Então, mais de uma esposa reclama dos maridos. Mais de uma esposa reclama dos maridos, porque a expressão mais de um tem ideia de plural, mas o verbo fica no singular. Essa matéria de concordância verbal, ela é o grande assunto ela é uma questão certa, ela é o grande assunto dos concursos. Então é legal da gente dominar, principalmente regras como a regra geral, a ideia de que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso são questões muito batidas de perguntar onde aparece erro, e aí esse erro é o verbo não concordando com o núcleo. E dois clássicos verbos, o verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, e o verbo fazer. O verbo haver em especial, principalmente nessa trocadinha ali entre existir e ocorrer, porque existir e ocorrer são verbos normais. O haver é que é o cara especial. Legal? Concordância verbal era isso. Segue estudando aí, porque agora no próximo bloco vem a concordância nominal, que é bem legal também.